Boa noite a todos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um assunto que acho que encanta todos nós, porque é a receita divina para se obter a verdadeira felicidade. Trata-se das bem-aventuranças, contidas no Sermão do Monte, no Evangelho de Jesus. Emmanuel diz que é a plataforma do Cristo. Os evangelistas nos contam que Jesus proferiu essa mensagem após passar a noite toda em oração, em colóquio íntimo com o Pai. Mas para compreender melhor essas bem-aventuranças, precisamos entender o contexto onde se deu essa linda promessa do Cristo, que sem sombra de dúvidas foi o momento mais belo da nossa humanidade, com a presença do Cristo entre nós. No livro A Boa Nova de Chico Xavier, o Espírito Humberto de Campos nos conta, no capítulo 11, que Jesus já iniciava a sua missão arrebanhando multidões. A fala daquele jovem galileu levantava as cidades da Galileia, atraía as cidades da Galileia. Mas quem era essa gente? Quem era esse povo que acompanhava Jesus? A sua palavra, ela começava a encontrar ressonância em muitos corações, mas principalmente num tipo de coração. O coração dos filhos do Calvário, daqueles sofredores, pobres, excluídos do mundo por conta das suas doenças, das suas aflições, das suas pobrezas. Nós vamos ver a casa de Pedro, a partir daí, cercada desse tipo de gente, que necessitava desse consolo do Cristo, necessitava ouvir essas palavras de Jesus, dizendo que Deus não abandonaria nenhum de seus filhos, dizendo que Deus amava até os pecadores. Então Jesus, ele sobe ao monte, era necessário alçar algo além, para poder enxergar a vida de um ponto de vista superior. Porque quando nós estamos no meio do problema, da tribulação, nós não conseguimos enxergar o todo. Nós temos que nos afastar um pouco e de longe nós conseguimos ver o todo. E aí conseguimos até algumas soluções, descobrir as soluções para os nossos problemas. As bem-aventuranças, elas são um chamado de Jesus para a vida, para o movimento, porque vida é movimento, é seguir sempre adiante, é progredir. Então serão bem-aventurados aqueles que seguirem sempre em frente, aqueles que não desistirem da vida, aqueles que pela perseverança continuarem a sua marcha, apesar dos obstáculos. A fé na vida futura, ela pode nos consolar, mas não nos explica tudo, não é? Porque Jesus, com suas palavras, ele dava a certeza que a vida continua, mas ele ainda não pôde dizer tudo naquele momento, porque nós ainda não estávamos prontos. Espiritualmente estávamos imaturos, não tínhamos inteligência para entender ainda muita coisa. Por isso que o Mestre nos promete a terceira revelação, o Consolador prometido, que ele enviou, né? A revelação completa através da doutrina espírita. Porque sem compreendermos bem a reencarnação, é difícil entender o sofrimento. Parece até que Deus é injusto. Mas se não houvesse a oportunidade da reencarnação, aí sim não haveria justiça divina. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que só compreenderemos bem as bem-aventuranças à luz dos princípios que a doutrina espírita nos oferece. É um tema difícil, é um desafio até para os grandes espíritos. Eurípides Barçanufo, quando foi apresentado ao Sermão do Monte, ele parou nas bem-aventuranças. Ele era muito católico, havia recebido uma Bíblia do Padre Maia,
porque ele era inteligentíssimo, então o padre deu uma Bíblia para ele estudar em casa, porque naquele tempo o pessoal não tinha acesso às Bíblias. E ele, quando parou ele começou as bem-aventuranças, ele voltou lá na igreja para conversar com o padre. Ele queria que o padre explicasse para ele por que Jesus, aquele ser tão maravilhoso que ele amava tanto, fazia aquelas promessas lindíssimas que não eram cumpridas. Não era isso que acontecia aqui na Terra, aqui na vida dos homens. Aí o padre Maia diz para ele: meu filho, existem muitos mistérios que ainda não foram revelados. Aí ele humildemente aceita, vai embora, mas ele não se conforma com aquilo. Ele quer saber mais, ele quer conhecer, ele quer saber a verdade, quer tirar esse véu do esquecimento dos mistérios. E o tio dele, o senhor Mariano, que era espírita, queria muito que ele se tornasse espírita, porque já percebia nele um médium fantástico, um espírito de muita luz, uma pessoa inteligentíssima. Mas ele, muito católico fervoroso, não, tudo que o tio falava, ele tinha uma resposta na ponta da língua. Aí o tio Mariano disse para ele: bom, já que eu não consigo te convencer, eu vou te dar um livro de presente. E deu para ele um livro de Leon Denis, Depois da Morte. Aquele livro que o Gordo falou na palestra passada, que ele nos mostrou. Aí Eurípides leu praticamente de uma sentada só, ficou muito curioso, queria saber mais, e foi convidado para uma sessão mediúnica na Fazenda Santa Maria, ali nos arredores de Sacramento. Foi a primeira sessão mediúnica que ele participou. Chegando lá, ele com aquela vontade de saber a verdade, ele faz uma prece íntima, ele pede a Jesus, com toda a sua fé, que se fosse possível que os espíritos realmente vêm se comunicar conosco, que o espírito de João Evangelista viesse ali para poder explicar para ele as bem-aventuranças. E aí, em poucos minutos, pela psicofonia, o espírito de João Evangelista faz as mais belas explanações sobre as bem-aventuranças. E aí, Eurípides, muito emocionado, ao final da sessão, ele diz que se tornou espírita para o resto da vida, ele se revela espírita. Na obra de Chico, Crônicas de Além-Túmulo, João Evangelista é o apóstolo escolhido por Jesus para ser o coordenador da terceira revelação, da vinda do Consolador prometido ao orbe terrestre. No Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, na introdução, João Evangelista é o primeiro espírito a assinar, antes mesmo do Espírito da Verdade. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz as bem-aventuranças, no capítulo 5º. Só que ele muda a ordem, ele inverte a ordem de Mateus e de Lucas. Ele coloca como primeira bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Porque deles é o reino dos céus. E ele traz, logo em seguida, no capítulo 6º, ele dá uma parada nas bem-aventuranças, que ele continua depois do capítulo 7º até o 10º, ele dá uma parada para trazer o Cristo Consolador, nos dizendo: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Que sabedoria, né, de Kardec? Porque Jesus, primeiro, ele nos acolhe. Primeiro, ele nos pega no colo, nos consola, para depois nos ensinar. E esse capítulo 6º, ele é bem curtinho, mas é lindíssimo, porque ele vem somente com as mensagens da falange do Espírito da Verdade. O Espiritismo, ele vem no tempo assinalado trazer a promessa de Jesus. Vem levantar o véu de certos mistérios. Vem trazer consolação aos que sofrem e dar uma causa justa às dores e às aflições. O Espiritismo revela que a causa dos sofrimentos são as vidas anteriores. E também
a própria destinação do nosso planeta Terra, que é um planeta de expiações, de provas. Mostra também que os sofrimentos são crises salutares que levam à cura. Os homens começam a entender que o sofrimento auxilia o seu desenvolvimento. O Espiritismo nos diz que não existe castigos, mas sim responsabilidades. O homem precisa saber de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, qual é o seu propósito de vida, nesta vida. E o Espírito da Verdade nos diz, a vida é a prova escolhida. É o planejamento reencarnatório, não tem como sair disso. O Espírito da Verdade nos diz assim, elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Sabedoria. Porque a hora que a gente começa a aceitar o sofrimento, começa a atender, o peso começa a diminuir. Nosso fardo vai ficando mais leve. E ele continua dizendo no Evangelho, segundo o Espiritismo, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Tudo isso no capítulo 6. Então, nós só poderemos compreender bem as bem-aventuranças do ponto de vista do espírito. Foi o que aconteceu com Eurípides Barçanufo. Nessa mensagem das bem-aventuranças, Jesus ele nos propõe um método, uma agenda de trabalho a ser seguida, uma programação de vida, uma orientação divina para se chegar à felicidade. Ele convida o homem a abdicar-se do seu velho ego pecador, do homem velho, e revestir-se do homem novo. Então, aí deixando o egoísmo de lado. As bem-aventuranças são um código cuja chave precisa ser encontrada, porque elas guardam as definições vitais acerca do que é a verdadeira felicidade, dizendo como pode ser obtida, fazendo-se isto ou aquilo, desta ou daquela maneira. É realmente uma receita divina para se chegar à felicidade. Basta segui-la. Mas Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é apertado. E no capítulo 7, Kardec continua com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto é, nós seremos felizes, bem-aventurados, teremos o reino dos céus à medida que praticarmos a humildade, à medida que nós deixarmos para trás o orgulho e o egoísmo. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem, são o orgulho e o egoísmo. Eles referem-se aqui ao progresso moral. A humildade ela é uma virtude puramente espiritual. Às vezes uma pessoa pobremente vestida, às vezes sem dinheiro até para comer, traz dentro de si um espírito orgulhosíssimo. E às vezes num palácio, uma pessoa poderosa pode ser muito, muito humilde. A humildade também ela abre as portas para a aprendizagem, porque quem é humilde sabe que não sabe tudo. Então está aberto a aprender a todo momento. Sócrates, quando foi ao oráculo de Delfos, a pitonisa, a médium, disse a ele, você é o homem mais sábio do mundo. Ele ouviu humildemente, foi embora e pensou assim, eu hei de encontrar um homem mais sábio que eu e vou levar lá para a pitonisa perceber que ela se enganou. Eu não sou o homem mais sábio do mundo. E aí ele procura o melhor artesão, o melhor filósofo, o melhor professor, o melhor político. Mas cada um que ele conversa, ele percebe que aquele que é bom naquela determinada área, acha-se bom em tudo. É orgulhoso. Pensa que é bom em tudo, não reconhece as suas limitações.
Então, Sócrates chega à seguinte conclusão: eu sou o homem mais sábio do mundo, porque eu reconheço a minha pessoa, eu me reconheço, me autoconheço, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas dificuldades, eu conheço as minhas imperfeições. Então, eu sou o homem mais sábio do mundo. A sabedoria e a humildade. A humildade é a verdadeira sabedoria. E Jesus continua: possuiremos a terra se formos mansos, benevolentes, tolerantes, pacíficos e pacificadores. Isto é, se soubermos dominar as nossas imperfeições, os nossos defeitos, se formos donos da nossa própria vida, das nossas próprias atitudes. Porque violência não é uma força, é um obstáculo. O manso é aquele que possui identidade com a brandura, com a paz. Jesus realçou a paz o tempo todo. Mas existe uma diferença entre pacífico e pacificador. O pacificador, ele está num grau acima do pacífico, porque ele pacifica no meio dos brutos, no meio dos violentos. São os ativistas da paz. Certa vez, Gandhi estava andando por uma rua quando veio ao encontro dele um soldado inglês e começou a agredi-lo. E Gandhi não reagiu. O soldado foi ficando nervoso, começou a dar soco, pontapé, até que Gandhi cai ao chão. Aí o soldado, muito bravo, grita com ele: quem foi que te ensinou a ser tão covarde assim? Aí Gandhi olha para o soldado, vê uma corrente com crucifixo, aponta para o crucifixo e diz assim: foi ele que veio ensinar a paz. Aí o soldado levou um susto e percebeu o erro, percebeu a violência que ele estava cometendo. Porque a ação pacificadora de alguém, ela realça a violência, a brutalidade do outro. Nós estamos caminhando para uma nova humanidade, onde a violência está ficando para trás, está ficando na animalidade. Os seres do mundo de regeneração serão mansos, pacíficos, pacificadores, respeitosos, apesar de todos os conflitos que ainda existirão. Mas nós devemos nos lembrar que o verdadeiro pacificador não é somente aquele que restabelece a paz entre os homens, mas principalmente aquele que estabelece a paz dentro de si mesmo, a paz interior. Porque somente através da paz individual nós chegaremos à paz social. Tem de começar dentro. A paz tem de começar dentro de cada um de nós. E continua Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome espiritual. Na verdade, fome de justiça é o desejo de união com Deus. É o desejo de identificar a vontade de Deus na nossa vida. Isso é fome de justiça. Pretender nos aproximar de Deus excluindo o nosso próximo é uma ilusão. A justiça, ela tem que acontecer com misericórdia. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso é aquele que vê a miséria alheia com o coração. Misericórdia, miséria com o coração. Tem verdadeira compaixão pelo sofrimento do irmão. Consegue sentir a dor com amor. Nos lembramos aqui daquela parábola de Jesus, do bom samaritano, quando perguntam a ele: alguém faz uma pergunta: quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola e ao final Jesus lança a seguinte pergunta: qual dos três, na sua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. A misericórdia é quando nós sentimos a miséria humana,
mas com uma vontade imensa de curar essa miséria, de curar essa dor, de aliviar essa dor. Essa bem-aventurança parece nos dizer para colocarmos Jesus no lugar do nosso eu. Às vezes é bom a gente se perguntar: o que faria Jesus agora no meu lugar? Lembremos do apóstolo Paulo de Tarso, na carta aos Colossenses, que os irmãos levem os fardos uns dos outros, que se auxiliem mutuamente, que reúnam forças para, em comum, superarem as suas fraquezas. E para encerrar, Jesus diz: e verão a Deus aqueles que forem puros de coração, aqueles que tiverem pureza de sentimentos. Para isso é necessário antes sermos humildes, mansos, misericordiosos, resignados, justos. Os nossos olhos, eles são a candeia da nossa alma. Quanto mais enxergarmos o belo no nosso irmão, mais estaremos nos iluminando interiormente. A pureza interior é ter a consciência reta, é seguir essa luz que está gravada na nossa consciência, desde o momento da nossa criação, pelo nosso próprio Criador. É a luz divina em nós, é seguir essa luz de Deus que está em nós. Os puros de coração são aqueles que, depois de terem se libertado dos objetos externos, eles libertam-se agora também do sujeito interno, do egoísmo. E serão, pois, capazes de ver a Deus, porque eles olham além de si mesmos, além do seu ego. Muitos podem crer em Deus, mas somente o puro pode vê-lo. Sejam todos bem-aventurados, meus irmãos. Muita paz